Oi, Sebimed, tudo bem? Hoje a gente vai estudar como que a gente faz para resolver algumas equações trigonométricas, meio que revisando tudo que a gente viu até aqui de equações trigonométricas, e dando um aprofundamento aí. Você vai ver que a gente vai aprender a resolver equações trigonométricas para todos os números reais. Até aqui a gente sabe resolver algumas equações trigonométricas apenas em intervalos determinados, tipo de 0 a 360 ou de 0 a π, por exemplo, né? Para você entender bem isso, você precisa de entender bem algumas coisas. Então, se você ainda está meio assim com a matéria, dá uma revisada naquele vídeo das 10 conteúdos que você precisa entender para compreender trigonometria e depois você volta para cá, tá bom? Vamos lá, ó. Então, antes da gente começar, é bom a gente lembrar rapidinho como é que a gente faz para dar expressões gerais de arcos. Quando nós estudamos lá o primeiro módulo, logo depois de estudarmos os triângulos retângulos, quando a gente estudou medida de arco, eu já te mostrei como é que a gente faz para representar isso, mas como a gente não usou mais, provavelmente talvez você não se lembre. Então eu vou retomar aqui com vocês rapidinho como é que a gente faz para dar a expressão geral de todos os arcos que terminam no mesmo ponto. Por exemplo, se eu girar até aqui, vamos supor que eu gire 30 graus sobre o ciclo trigonométrico. Está aqui, 30 graus. O primeiro arco que vai chegar aqui é o próprio 30 graus. O próximo arco que vai chegar aqui, para você chegar aqui de novo, daqui até aqui eu girei 30 graus. Para chegar aqui mais uma vez, eu teria que andar 30 graus e mais uma volta completa. Então eu chegaria no 360, no 30 mais 360, ou seja, 390. Quase que esqueci aqui como é que faz um número mais outro. Agora, outra maneira seria você, para chegar no mesmo ponto, no mesmo arco, seria você girar 30 graus, que você chega ali, e ao invés de dar mais uma volta completa, você dá duas voltas completas. Então você vem o 30 e soma mais duas vezes 360 graus. Você vai chegar em 750 graus. É um ângulo que vai parar no mesmo lugar, na mesma posição do ângulo de 30 graus. Agora, olha só, para chegar no 30 graus, você não precisa necessariamente girar uma vez o 360 ou duas. Você pode girar quantas vezes você quiser. Inclusive, você pode girar um 30 graus para lá e girar menos 360, que você vai chegar no mesmo lugar. Girar 360 graus no sentido anti-horário. Ó. Eu giro, por exemplo, 30 graus aqui, depois eu dou uma volta para trás. Se eu der mais outra volta para trás, eu chego no mesmo ponto também. Eu vou estar alinhado exatamente com o mesmo ponto. Pois bem, para a gente escrever uma expressão que guarde todos, que compute ali, todos os ângulos que vão cair sempre nessa mesma posição, a gente escreve assim, ó. Todos os ângulos que estão ali começam no 30 graus e depois, para chegar de novo no 30 graus, você vai andar mais 360 graus que você chega ali do mesmo jeito. Mas você pode girar uma vez, duas vezes, menos uma vez, menos duas vezes, se você andar no sentido contrário. Então a gente escreve aqui, por exemplo, você pode escolher outra letra, se preferir. K vezes 360. Então, para chegar naquele local, você gira 30 graus mais várias vezes uma volta inteira. Desde que seja, olha a palavra que eu usei, volta inteira. Desde que seja K um número inteiro de voltas. Então, se o K for zero, 30 mais zero é o próprio 30. Se o K for 1, é o 30 mais uma vezes 360, que é o 390. Se o K for menos 1, ele vai ser 30 menos 360 vai ser menos 330 graus. Você vai chegar ali da mesma maneira. Em radiano, a gente escreveria assim: 30 graus são π sobre 6 mais k vezes 2π, sendo k um número inteiro de voltas. Então, essa símbolo aqui que você vê, o cas, que é parente lá do share, lembra da share? Lembra da share que a gente usa muito em equações? Pois bem, o cas é para dizer que k é um número inteiro de voltas, né? De rotações ali de 360 graus.
Então, você pode escolher o k valendo 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, pode ser 0. Mas o k, por exemplo, não pode ser meio, porque se você andar metade do 360, você não chega no mesmo lugar, você chega num outro ponto que você não quer. Agora, eventualmente, pode ser que isso apareça, claro, no meio de uma resolução de uma equação. Como também pode acontecer de você resolver uma equação e você precisar, por exemplo, de uma expressão só que pegue todos os pontos que possam terminar aqui ou aqui. Suponha que você resolveu uma equação e você chegou nessa resposta que você vê aqui, ó, 60 ou 240 na primeira volta. Bom, para você chegar ali, o primeiro arco que você, saindo do zero, para chegar no primeiro ponto destacado, você vai girar 60 graus. O próximo ponto, você não precisa de dar uma volta inteira para chegar aqui. Você pode girar só mais meia volta que você chega no próximo ponto. Então, o próximo ponto é 240. Você andou mais 180 para chegar no próximo. E detalhe, se você andar mais os 180 de novo, você vai chegar no 60 outra vez. Se você andar mais 180, você vai chegar em 420 graus, que cai exatamente na mesma posição do 60. Agora, repara que aqui, como a gente está falando de ângulos que são simétricos aqui, no sentido aqui da origem, né, em relação à origem, ao invés de você precisar de dar, como demos antes, uma volta inteira para chegar no mesmo lugar, aqui, ou seja, somando de mais 360 em 360, eu posso somar apenas de 180 em 180. Então, para cair em algum dos pontos que eu encontrei, eu posso girar 60 graus que eu caio no primeiro. Mas depois eu vou ter que andar mais várias vezes 180, porque eu preciso dessa vez apenas de meia em meia volta para chegar em um dos pontos que eu preciso. Claro, desde que seja um número inteiro de meias voltas. Você não pode andar metade de meia volta, só pode andar um número inteiro de meias voltas. Em radiano, a gente escreve π sobre 3, que é os 60 graus em radiano, mais k vezes 2π, com k pertencente aos inteiros. Daqui a pouco eu te mostro uma equação onde você vai ver isso. Ó. Vamos começar com essa daqui. Resolva as equações a seguir em R. Olha, para resolver essa equação aqui em R, eu vou fazer essa primeira em 3 etapas. Primeiro eu vou resolver ela no intervalo para x entre 0, vou pôr assim, ó, de 0 a 360 graus e vou anotar a resposta. Depois eu vou anotar a resposta de 0 a 2π. E aí sim, depois disso que eu vou anotar a resposta em R, que foi o que ele pediu, tá? Pra você ver a diferença, ó. Então vamos lá, temos uma equação aqui envolvendo seno, a primeira coisa que a gente faz é descobrir quanto que eu quero que esse seno vale. Para essa equação dar certo, eu tenho que jogar 1 para o outro lado, eu vou ficar com 2 senos iguais a 1, então o seno de x vai ser igual a 1 dividido por 2. Bom, para começo de conversa, para resolver, para dizer quem são os ângulos que têm seno valendo meio, aí sim a gente vai lá no círculo trigonométrico, lá naquela bolinha, lembra? E a gente vai perguntar quem é que tem seno valendo meio. Bom, o seno você sabe que você olha no eixo em pé, no eixo vertical. No eixo vertical, o meio está aqui. E ele tem que te lembrar alguém. Quem que você se lembra que tem o seno valendo meio? Quem tem seno valendo meio é o 30 graus. Bom, também da família do 30 graus tem esse arco aqui atrás. Você deve se lembrar que é o 150. Muito bem, da família do 30. Quem tem seno valendo meio é o 30 e o 150. Então, se o exercício pedisse a resposta na primeira volta em graus, eu diria que a solução são apenas o 30 e o 150 graus. Se ao invés de pedir em graus ele pedisse em radiano, eu diria que a solução é composta apenas pelo π sobre 6, que é o 30 graus, e o 5π sobre 6, que é o 150 graus. Agora, em R, todas as soluções reais
Para a gente dar todas as soluções reais, nós vamos ter que escrever uma expressão que caia, que reúna todos os arcos que caem naqueles pontos, independente de quantas vezes você precisar girar. Então, nós vamos ter que, quando alguém pedir resolução em R, você vai ter que usar aquele cas no final. Você vai ter que usar K vezes alguma coisa, veja só. Esses pontos são simétricos em relação ao eixo Y, ao eixo dos senos. Então, nesse caso aqui, diferente desse caso em que eu escrevi tudo numa resposta só, fui de 180 e 180, repare. Se eu falar para alguém, gira 30 graus, a pessoa vai cair aqui. Para cair no próximo, ela pode dar ora uma volta pequena, ora uma volta maior. Tá vendo? Até deu uma exagerada aqui. Diferente dali, que era sempre de 180 em 180. Ou aqui, que era sempre de 360 em 360. Nesse caso aqui, como é que nós vamos fazer? Simplesmente vamos escrever duas respostas. Para chegar naquele ponto, a gente escreve então assim, ó, solução é composta por todos os números reais que podem ser iguais ao 30, que é a primeira resposta, mas para chegar de novo no 30, esquece o 150. Para chegar de novo no 30, eu tenho que andar várias vezes 360 graus. Ou pode ser que você escolha o X parando lá no 150. E para chegar de novo no mesmo lugar, você ainda vai ter que andar mais várias vezes 360 graus. Não se esqueça de colocar K pertence aos inteiros no final da sua resposta. Não coube ali, mas eu vou dar uma empurradinha para você conseguir ver, é claro, se a caneta resolver funcionar. Caneta, aí, caneta azul. Pronto. É mais comum que a gente dê essa resposta em radiano. Então, vou repetir. Presta atenção. Para chegar em algum daqueles pontos, você tem duas opções. A solução dessa equação é correspondente a todos os números reais, tais que o número que você escolher pode ser o 30, em radiano é π sobre 6, mas para cair na mesma posição do 30, você vai ter que andar várias vezes 2π. Ou, de novo, 150 graus, mais várias vezes, opa, 150 graus em radiano, que é 5π sobre 6, mais k vezes 2π, ou seja, várias vezes, voltas completas, desde que seja um número inteiro de voltas. Então, resolver uma equação trigonométrica em R é dar a primeira resposta e quanto você gira até chegar na próxima. Se você conseguir condensar as respostas numa só, como eu fiz aqui, ó, que eu fiz uma expressão só para as duas pontas, melhor. Se não, você escreve duas, como você vê aqui. Vamos agora para mais uma. Letra B diz o seguinte: 2 cossenos de x menos raiz de 2 é igual a zero. Então, vamos lá. 2 cossenos menos raiz de 2 é igual a zero. Então, 2 cossenos de x valem raiz de 2. Por isso, o cosseno do ângulo vale raiz de 2 sobre 2. Maravilha. Você já deve até lembrar de alguém que tem cosseno raiz de 2 sobre 2. Pois bem, fez a bolinha? O cosseno você olha deitado, né? Cosseno, cossono, deita. Muito bem. Para o cosseno, observe que o cosseno é positivo. Para ele deitar positivamente, ele tem que deitar para a direita. Tá aqui, lembra? Para a direita positivo, para a esquerda negativo. Tá aqui o raiz de 2 sobre 2. Para chegar aqui, para deitar no raiz de 2 sobre 2, você tem duas opções. Ou você deita aqui por cima, ou você deita aqui por baixo. Então, você tem duas respostas aqui mais uma vez. A primeira resposta é o 45 graus, que você já conhece. A outra aqui embaixo seria o 315, que é 360 menos 45. Tá, como é que a gente vai escrever a solução geral de todos os arcos que terminam ali? X pertence aos reais, tal que o primeiro arco é 45 graus, mais várias vezes o 360, várias voltas inteiras, que aí você sempre chega nesse primeiro pontinho. Ou o x pode ser igual a 315 graus mais várias vezes 360 graus, de novo, como sempre, com k pertencente aos inteiros.
Isso aqui é uma resposta possível. Nesse caso, veja o seguinte, ó. Essa primeira resposta para em todos os pontos que param, vai marcar todos os pontos, todos os arcos que vão parar no que está na bolinha azul ali embaixo. Essa segunda vai ser a bolinha que eu vou pintar agora de vermelho, ó. É a solução, a expressão que reúne todo mundo que vai parar ali embaixo. Entretanto, tem um jeito que você pode escrever essas duas respostas numa só. Afinal, para chegar nesses dois pontos, você pode andar 45 para cima ou 45 para baixo, tá vendo? Então, você também pode escrever a mesma resposta assim, ó. Solução é x pertence aos reais tal que. Para chegar ali, você pode escolher um x que você pode andar tanto 45 para mais quanto para menos. E depois sempre andando de 360 em 360 com k pertencente aos inteiros. Então veja só, eu escrevi as duas respostas numa só. Eu só disse que você pode optar por girar 45 para frente ou 45 para trás. Depois que você girou, é sempre de 360 em 360, você sempre vai chegar em alguma das respostas. A solução mais comum é apresentada em radianos. Então, em radiano, eu escreveria x pertence aos reais, tal que x é mais ou menos 45, que é π sobre 4, mais k vezes 360, que são 2π, com k pertencente aos inteiros. Pronto. Então, tô optando por mostrar para você primeiro em radiano, primeiro em grau, depois em radiano, mas você pode pôr a resposta em radiano direto, se preferir. Mais uma aqui, ó. 3 tangentes iguais a raiz de 3. A gente começa aqui, então, passando 3 dividindo e a gente observa, fica com tangente de x igual a raiz de 3 sobre 3. Observe que aqui eu estou usando tan, que é a nomenclatura sugerida agora pela ABNT, a nomenclatura nova para tangente. A Unicamp, por exemplo, já utiliza essa nomenclatura em suas provas. Tan é a mesma coisa que tangente, vamos lá. Um cara que a gente conhece que tem tangente raiz de 3 sobre 3 é o 30 graus. Então, vamos achar esse 30 graus. Ó. Desenha aqui o eixo da tangente. Quem tem tangente raiz de 3 sobre 3 é o 30 graus, é uma primeira resposta. A tangente do 30 tirou pelo meio, vai bater aqui, raiz de 3 sobre 3. Mas para cair nessa resposta, nessa tangente, você pode cair, atravessar pelo meio passando pelo 30 ou pelo ângulo correspondente, pelo arco correspondente da família do 30, lá do terceiro quadrante, que é o 210. Então, essas são as duas respostas, 30 graus ou 210. Como é que nós vamos fazer, então, para escrever uma resposta única? Para isso, a gente escreve assim. A solução dessa equação, a solução geral dessa equação, contém todos os x's reais, desde que esses x's sejam iguais a 30 graus, que é a primeira resposta, mais várias vezes, vamos lá, do 30 para cair no 210 e para cair de novo no ponto correspondente ao 30, a gente vai andando de π em π, ó, de 180 em 180, perdão aqui pelo celular. Então, a gente vai andar várias vezes, 180 graus, desde que esse número seja um número inteiro. Você não pode girar meio vezes metade, né, dos 180 graus. Olha lá. Então, a resposta vai ficar assim se a caneta colaborar. Pronto. Em radianos, que é mais comum que a gente escreva, a solução vai ficar igual a todos os x's reais, desde que esses x's sejam π sobre 6, que é o primeiro pontinho ali, o 30 graus, mais várias vezes π. Afinal, você vai andando de 180 em 180 para cair nas respostas correspondentes, nos pontos correspondentes, sendo k um número inteiro. Simples assim. Resolver outras equações trigonométricas. Para isso, é importante que você se lembre de algumas relações que nós já comentamos aqui. Primeiro, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, relação fundamental da trigonometria. Segundo, a tangente é a razão entre o seno e o cosseno do mesmo arco. É outra relação importante que você precisa se lembrar. Aí eu trouxe aqui as três auxiliares, ó. A secante é o inverso do cosseno, a cossecante é o inverso do seno, a cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente é seno por cosseno, a cotangente é cosseno por seno. E uma relação que é derivada daquela ali
é secante ao quadrado é igual a 1 mais tangente ao quadrado, que pode ser que a gente use nas equações a seguir. Ô, turma, equações trigonométricas é um assunto bem aprofundado que alguns vestibulares, a Unicamp sempre gosta de pedir alguma coisa na primeira fase. A FUVEST tem pedido mais dessa matéria na segunda fase do que na primeira. Vamos começar a resolver. Vamos começar por essa daqui. Resolva as equações trigonométricas, dessa vez eu quero somente no intervalo de 0 até 2π. 2 cossenos ao quadrado menos cosseno igual a zero. Bom, essa daqui, acho que a gente até chegou a resolver alguma coisa parecida. Veja só, aqui eu estou vendo um cosseno, aqui também. Então, quando você vê coisas repetidas, você pode colocar esta coisa em evidência. Colocando o cosseno em evidência, vão sobrar 2 cossenos aqui na frente, menos 1 aqui atrás. Tudo isso é igual a zero. Você se lembra que numa equação fatorada, uma multiplicação dá zero quando esse primeiro elemento vale zero, ou quando esse segundo fator, 2 cossenos menos 1, é que é igual a zero. Cosseno igual a zero, a gente já consegue resolver. Do lado de cá, eu ainda posso passar o menos 1 para o outro lado, e depois passar esse 2 dividindo. Então, eu fico com 2 cossenos igual a meio. Pronto, como eu pedi só a resposta de 0 a 2π, é só olhar lá na bolinha quem é que vai ter cosseno zero e cosseno meio. Para o cosseno dar zero, de novo, cosseno você olha deitado, ele tem que deitar aqui. Para deitar no zero, você pode deitar de cima para baixo ou de baixo para cima, no 90 graus ou no 270. Então, as primeiras soluções dessa equação são 90 e 270 na primeira volta. Agora, para que o cosseno dê meio, ele tem que bater aqui, ó, no meio. Quem tem cosseno igual a meio que você já conhece é o 60. E o outro da família dele que vai deitar no mesmo lugar é quem está aqui embaixo, é o 300 graus. Então, as demais respostas são 60 e 300 graus. Como o exercício pediu em radiano, agora eu passo tudo para radiano. A solução vai dar π sobre 2, 3π sobre 2, π sobre 3 e 5π sobre 3. Pronto. Então, veja aqui uma primeira equação que a gente resolveu aí usando umas técnicas diferentes. Eu enxerguei um fator comum, coloquei em evidência e resolvi normalmente. Veja só essa próxima. Ó. A tangente ao quadrado de x vale 1. Turma, é importante aqui. Se eu quisesse a solução geral dessa equação, eu teria, para o 90 e para o 270, eu até consigo escrever uma expressão só, escrevendo 90 mais k vezes 180, kπ. Né? Para escrever o 60 e o 300, eu posso jogar um mais ou menos 60, como eu fiz agora há pouco com o 45 graus nessa equaçãozinha aqui. Muito bem. Ó, tangente ao quadrado é igual a 1. Bom, se a tangente ao quadrado vale 1, é porque a tangente de x vai ter que ser mais ou menos a raiz de 1. Então, a tangente de x tem que ser mais ou menos 1. Tangente de x é igual a mais ou menos 1. Muito bem, então eu estou interessado em quem tem a tangente mais e quem tem a tangente menos. Quem tem a tangente mais 1 você conhece, já é o 45. Mas olha, você lembra que eu disse lá no começo que a família de um arco tem todo mundo a mesma tangente, mesmo seno, mesmo cosseno, só muda o sinal? Se eu quero todo mundo que tem tangente 1 positivo ou negativo, é porque eu quero todo mundo que está na família do 45, porque aí eu vou ter reunido todo mundo que tem a tangente igual a mais 1 e a tangente igual a menos 1. Então, a minha solução aqui, de novo, em graus, seria 45, aqui do outro lado 135, ali embaixo no terceiro quadrante 225 e 315 graus. 225 graus, 315 graus. Se eu pedisse em radiano, como foi o que eu pedi aqui, eu passo tudo agora para radiano. Π sobre 4, 3π sobre 4, 5π sobre 4 e 7π
7π sobre 4. Se você tem dificuldade, é só fazer uma regrinha de 3 aí em cada caso. Ainda tem outro detalhe. Se eu pedisse a solução geral, nesse caso, eu poderia escrever assim, ó. X pertence aos reais, lembrando que a resolução que o exercício quer é essa daqui, hein, ó. A resposta que ele quer é essa. O que eu estou fazendo agora é a mais. Opa! O que ele pediu é essa daqui, ó. Aí, pronto, bonitinho. Agora o que eu estou fazendo é a mais, ó. Se ele pedisse a solução geral, a gente ficaria com x pertence aos reais, tal que x é igual a 45, já estou pondo em radiano direto, mas presta atenção. Para andar de uma para outra, lembra que a família do 45 forma uma fotinha de Instagram, quadradinho? Daqui para cá eu ando 90, 90, 90, 90. Então, se você fechar aqui as diagonais, opa, se você fechar as diagonais, você vai ver que eu tenho meio que as diagonais de um quadrado aqui, né? Meio não, são as diagonais de um quadrado. Então, eu ando mais várias vezes 90, que eu vou caindo de uma em outra. Para não ter que escrever um monte de expressões, ó. Claro, com K, um número inteiro. Então, de novo, o que é que está escrito aqui? Que a primeira solução é o 45 e que depois você vai andando de 90 em 90 e assim por diante. Agora, olha essa outra aqui que é uma equação curiosa. Você pode resolver de duas maneiras. A primeira maneira é você escrever assim, ó. Cosseno de x é igual a seno de x. Pronto. Agora você tem que dizer para mim quem é que tem cosseno igual ao seno e boa. Agora, você lembra daquela tabelinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2? Quem é que tem seno igual a cosseno? É o 45 graus. Eu só preciso de ver se tem mais alguém na família do 45 graus que tem o seno igual ao cosseno. De fato, ó, o 45 graus tem o seno em pé igual ao cosseno deitado. Beleza. Esse me interessa. Agora, o 135 tem seno aqui, tem cosseno aqui. É o mesmo valor absoluto, só que o seno é positivo e o cosseno é negativo, então são dois números diferentes. Esse não me interessa. Esse aqui embaixo tem o seno negativo e o cosseno negativo também, os mesmos valores com o mesmo sinal. Esse aqui, o 225, também me interessa. Por último, quem está aqui tem o seno negativo, mas tem cosseno positivo. Se são números de sinais trocados, é porque os números não são iguais, concorda? Aqui eles são iguais, ó. Olha lá. Então, se eu resolver por essa maneira, eu escreveria, então, que a solução na primeira volta em radiano é π sobre 4, que é o 45, e 5π sobre 4, que é o 225. Pronto. Se eu escrevesse, acho que eu já fiz umas duas vezes aqui, na solução real, eu escreveria x é igual a 45 mais 180 em 180. K vezes 180 com K pertencente aos inteiros. Beleza. Um outro modo era fazer assim. Sempre que aparecer uma equação com seno e cosseno, você tem que perguntar, poxa, quem que você conhece que mexe com seno e cosseno? Bom, quem mexe com seno e cosseno é a tangente. Mas para aparecer a tangente, você pode fazer aparecer, lembra? Puxa aí na sua memória, ó. Tem uma relação que diz que tangente é seno por cosseno. Para que a tangente apareça aqui, a gente pode simplesmente dividir tudo por cosseno. Ó. Divide por cosseno aqui, divide por cosseno aqui, divide por cosseno aqui. Cosseno por cosseno dá 1. Menos seno por cosseno é tangente. 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Então, basta eu descobrir quem tem tangente igual a 1. Mas quem tem tangente igual a 1, gente, é mesmo o 45 e também o terceiro cara da família, que é o 225. Então, daqui para frente, o desenho na bolinha seria exatamente o mesmo. Quem tem tangente igual a 1 é o 45 e também o 225. Agora veja a próxima. 4 cossenos mais 3 secantes. Turma, apareceu. Secante, cossecante, cotangente, alguma coisa estranha. A primeira coisa que você vai fazer é voltar nas originais. Vai dar um pouco de trabalho esse, eu já vou te advertendo, viu?
A gente vai ficar com 4 cossenos de x mais 3 vezes a secante é 1 sobre cosseno de x. É igual a 8. Veja que agora eu tenho cosseno repetido. E eu tenho uma ferramenta aqui para me facilitar fazer conta. Veja só, eu vou fazer uma mudança de variável para ficar menos poluída a minha tela. Eu vou escrever assim, fazendo cosseno de x igual a c de cosseno. Só para não escrever muita coisa, eu vou ficar com a mesma equação assim, ó. No lugar desse cosseno eu escrevo c, no lugar desse cosseno eu escrevo c. Claro, se minha caneta deixar, porque ela corrige sozinho o bagulho aqui. No lugar desse cosseno eu escrevo c, no lugar desse cosseno eu escrevo c também. Escrevo c também. Então eu vou ficar com a equação assim, 4 vezes c de cosseno mais 3 vezes 3 dividido por c de cosseno é igual a 8. Muito bem, fazendo aqui um MMCzinho com o cosseno, a gente joga cosseno do lado de cá, cosseno do lado de lá. Muito bem, c dividido por 1 dá c. c vezes 4c, 4c quadrado. c dividido por c dá 1 vezes 3, 3. c dividido por 1 dá c. c vezes 8, 8cs. Pronto. C de um lado, C do outro, dividindo a equação, simplifica. E passando todos para o mesmo lado, ficamos com 4c quadrado menos 8c mais 3 igual a 0. Olha, aqui acho que você consegue perceber que se trata de uma equação de segundo grau, que você pode resolver de várias maneiras. Por soma e produto, apesar de que eu acho que não é muito indicado aqui, que vai dar um número fracionário. Que mais? E também por Bhaskara, né? Eu acho que eu vou tentar fazer direto pelo Bhaskara, ó. Quando eu for fazer o Bhaskara, eu vou fazer delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, eu vou ficar com 64 menos, deixa eu ver, 4 vezes 4 é 16, vezes 3, 48. 64 menos 48 dá 16. Maravilha. Então, essa equaçãozinha descobre o valor de c, que é a letrinha desconhecida, menos b, mais ou menos a raiz quadrada de 16 dividido por 2 vezes o a, que é 4. Então, eu vou ficar com c igual a 8 mais ou menos 4 dividido por 2 vezes 4, 8. Muito bem. Então, ficamos na continha do mais com c valendo 8 mais 4, 12, dividido por 8. 12 dividido por 8 vai dar o quê? 1,5? 1,5? Na continha do menos, o czinho vale 8 menos 4 é 4, dividido por 8 dá meio. Vou escrever assim mesmo, ó, um número com vírgula. Agora veja só, esse c eu incluí para não ter que ficar escrevendo cosseno. Então agora eu volto o cosseno no lugar do c. Então eu tenho duas equações, o cosseno igual a 1,5 ou cosseno valendo meio. Bom, o cosseno máximo é 1, então essa equação não faz sentido, não tem solução. Não tem solução, né? Não tem solução. Solução. Porque o cosseno máximo é 1, nunca vai ser 1,5. Agora, para o cosseno valendo meio, nós vamos desenhar a bolinha. Desenho a bolinha. Para o cosseno, cossono deita, positivo deita para frente. Vai deitar aqui no meio, você vai deitar com os 60 ou com 300 graus. Em radiano, as soluções são π sobre 3 e 5π sobre 3, que é o 300 graus. Pronto. A solução geral você já viu em algum exemplo agora há pouco. Então, em resumo, tem secante, tem cossecante, tem qualquer coisa estranha, troca tudo pelo original e vê o que acontece. Nesse exemplo, você viu uma mudança de variável para facilitar a resolução e depois eu desfaço essa mudança para conseguir resolver de uma maneira assim mais organizadinha e mais simples de enxergar.
É isso aí, gente. Para eu não estender muito, vou parar esse vídeo por aqui e a gente continua resolvendo esse exercício no próximo vídeo. Até lá!